Por fim, ele encontrou uma estrada através das montanhas de fora e seguiu até chegar às montanhas de dentro, e elas eram altas, muito íngremes e intimidadoras. Todavia, no fim, ele encontrou uma passagem que poderia escalar, e um dia, depois de muitos de grande ousadia, chegou até uma fenda estreita e olhou para baixo, embora ele não conhecesse, para o val do sempre nascente, onde o verde ultrapassa o verde dos prados de feéria de fora, assim como estes ultrapassam os nossos em nossa primavera. Lá, o ar é tão lúcido que os olhos podem ver as línguas vermelhas dos pássaros quando eles cantam nas árvores do outro lado do vale. Embora ele seja bem largo e os pássaros não sejam maiores do que carriças. No lado de dentro, as montanhas desciam em longas encostas, repletas do som das cachoeiras borbulhantes, e com grande deleite ele correu para lá. Assim que colocou os pés na grama do val, ele ouviu vozes élficas cantando, e em um gramado, ao lado de um rio iluminado com lírios, ele encontrou várias donzelas dançando. A velocidade, a graça e os modos sempre cambiantes de seus movimentos o encantavam, e ele avançou em direção à roda delas. Então, de repente, elas ficaram paradas, e uma jovem donzela, com cabelos esvoaçantes e saia pregueada, foi até ele. Ela ria enquanto falava com ele, dizendo: "Você está se tornando ousado, fronte estrelada, não está? Não tem medo do que a rainha poderia dizer se ela soubesse disso? A menos que tenha licença dela." Ele ficou envergonhado, pois se deu conta de seu próprio pensamento e percebeu que ela o lera, que a estrela em sua testa era um passaporte para ir aonde ele desejasse, e agora ele sabia que não era. Mas ela sorriu ao falar novamente: "Venha, agora que você está aqui, deve dançar comigo." E ela tomou a mão dele e o conduziu até a roda. Lá, eles dançaram juntos, e por algum tempo ele soube o que era ter a velocidade, o poder e a alegria de acompanhá-la. Por um tempo. Mas logo pareceu que eles fizeram uma nova pausa, e ela se inclinou e pegou uma flor branca diante dos seus pés e a colocou nos cabelos dele. "Agora adeus", disse ela. "Talvez possamos nos encontrar de novo, com a licença da rainha." Ele não se lembrou de nada da jornada para casa daquele encontro, até que se viu cavalgando pelas estradas de seu próprio país. E em algumas vilas, as pessoas olhavam para ele maravilhadas e observavam até o perderem de vista. Na própria casa, sua filha saiu correndo e o cumprimentou com alegria. Ele voltou mais cedo do que se esperava, mas não cedo demais para aqueles que o aguardavam. "Papai!" ela exclamou. "Aonde você esteve? A sua estrela está brilhando forte." Quando ele cruzou a soleira, a estrela esmaeceu de novo, mas Lena o pegou pela mão e o conduziu até a lareira, e lá ela se voltou para ele e o olhou. "Querido marido", disse ela, "onde esteve e o que viu? Tem uma flor em seus cabelos." Ela tirou gentilmente dos cabelos dele e a colocou em sua própria mão. Parecia como uma coisa vista a grande distância. Mas lá estava ela, e dela veio uma luz que projetou sombras nas paredes do quarto, já escurecendo ao anoitecer. A sombra do homem diante dela se assomava, e sua grande cabeça se curvou sobre ela. "Você parece um gigante, papai", disse seu filho, que não tinha falado antes. A flor não murchou, nem ofuscou, e eles a mantiveram como um segredo e um tesouro. O ferreiro fez um pequeno estojo com uma chave para ela, e lá ela ficou e foi passada adiante para muitas gerações de sua família. E aqueles que herdavam a chave, às vezes abriam o estojo e olhavam por um bom tempo para a flor vivente, até que o estojo se fechava de novo. O tempo de seu encerramento não era uma escolha deles. Os anos não pararam na vila. Muitos já haviam passado. Na festividade das crianças, quando recebeu a estrela,
O ferreiro não tinha ainda nem 10 anos. Então chegou outra festividade dos 24, tempo em que Alf já se tornara mestre Cuca e tinha escolhido um novo aprendiz, arpista. 12 anos depois, o ferreiro tinha retornado com a flor vivente e agora outra festividade dos 24 deveria ocorrer no inverno. Certo dia, naquele ano, Ferreiro estava andando nos bosques de Feéria de Fora, e era outono. As folhas douradas estavam no ramos e as folhas vermelhas no chão. Passos vieram por trás dele, mas ele não se deu conta deles nem se virou, pois estava pensando profundamente. Naquela visita ele recebeu uma convocação e fez uma longa jornada. Mais demorada ela lhe parecia do que qualquer outra que já tivesse feito. Ele foi guiado e protegido, mas tinha pouca memória dos caminhos que tomara, pois muitas vezes tinha sido vendado pela névoa ou pelas sombras, até que por fim ele chegou a um lugar alto, sobre um céu noturno de inúmeras estrelas. Lá ele foi levado perante a própria rainha. Ela não usava nenhuma coroa e não tinha nenhum trono. Apenas se mantinha lá, em toda sua majestade e glória, e tudo em torno dela era uma grande horte fulgurante e resplandecente, como as estrelas no céu. Mas ela era mais alta que as pontas de suas grandes lanças, e sobre sua cabeça queimava uma chama branca. Ela fez um sinal para ele se aproximar, e tremendo, ele deu um passo adiante. Uma trombeta soou alta e clara, e vejam só, eles estavam sozinhos. Ele ficou diante dela e não se ajoelhou em reverência, pois estava atônito e sentiu que para alguém tão pequeno todos os gestos seriam em vão. Por fim, ele ergueu os olhos e observou seu rosto, e os olhos dela se voltaram gravemente sobre ele, e ele ficou perturbado e maravilhado, pois naquele momento a reconheceu. A bela donzela do Valverde, a dançarina de cujos pés brotavam flores. Ela sorriu ao ver que ele se lembrava e se deslocou em sua direção, e eles falaram por muito tempo juntos, na maior parte sem palavras, e ele aprendeu muitas coisas com o pensamento dela, algumas das quais lhe trouxeram alegria, e outras o encheram de pesar. Então a mente dele passou a recapitular sua vida, até chegar ao dia da festividade das crianças e a chegada da estrela. E de repente viu de novo a pequena figura dançante com sua varinha, e com vergonha abaixou os olhos diante da beleza da rainha. Mas ela riu de novo, como havia rido no val do sempre nascente. Não se sinta pesaroso por mim, Fronte Estrela, disse ela, nem muito envergonhado por sua própria gente. Antes uma bonequinha, talvez, do que nenhuma memória de Feéria. Para alguns, um único vislumbre, mas para outros, o despertar. Desde aquele dia você desejou em seu coração me ver, e eu concedi o seu desejo. Mas eu não posso lhe dar nada mais. Agora, na despedida, vou fazer de você o meu mensageiro. Se encontrar o rei, diga a ele: a hora chegou, deixe-o escolher. Mas, senhora de Feéria, ele gaguejou, onde está o rei? Pois ele havia feito essa pergunta diversas vezes para as pessoas de Feéria, e todas diziam o mesmo: ele não nos contou. E a rainha respondeu: se ele não lhe contou, Fronte Estrela, então eu também não devo. Mas ele faz muitas jornadas e pode ser encontrado em lugares improváveis. Agora, ajoelhe-se por reverência. Então ele se ajoelhou, e ela se inclinou e colocou a mão em sua cabeça, e uma grande quietude veio sobre ele, e ele pareceu estar tanto no mundo e também fora deles, e examinando-os, de forma que estava ao mesmo tempo em privação e em posse e em paz. Quando, depois de um tempo, a quietude passou, ele ergueu a cabeça e se levantou. O alvorecer estava no céu, as estrelas estavam pálidas e a rainha havia partido. Ao longe, ele ouviu o eco de uma trombeta nas montanhas. O campo elevado onde ele se encontrava estava silencioso e vazio, e ele sabia que seu caminho agora o conduzia de volta à privação. Aquele local de encontro já estava bem para trás, e aqui estava ele, andando entre as folhas caídas,
ponderando tudo o que tinha visto e aprendido. Os passos chegavam mais perto. Então, de repente, uma voz disse ao seu lado: "Você está indo pelo meu caminho, fronte estrelada?" Alvoroçado, ele deixou de lado seus pensamentos e viu um homem ao seu lado. Ele era alto e andava com leveza e rapidez. Estava vestido todo de verde escuro e usava um capuz que parcialmente ensombrava o seu rosto. O ferreiro estava intrigado, pois apenas as pessoas de Feéria o chamavam de Fronte Estrelada, mas não podia se lembrar de já ter visto esse homem ali antes. E ainda assim ele se sentia incomodado, pois deveria conhecê-lo. "Por qual caminho você está indo, então?" disse ele. "Eu estou voltando para a vila agora", disse o homem, "e espero que você também esteja retornando." "Eu estou mesmo", afirmou o ferreiro. "Vamos andar juntos." Mas agora algo voltou à minha mente. Antes de começar a minha jornada de retorno para casa, uma grandiosa senhora me confiou uma mensagem. Mas logo devemos deixar Feéria, e creio que jamais hei de retornar. Você vai? Sim, eu vou. Você pode confiar a mensagem para mim. Mas a mensagem era para o rei. Você sabe onde encontrá-lo? Eu sei. Qual era a mensagem? A senhora me pediu apenas para dizer a ele: a hora chegou. Deixe-o escolher. Entendo. Não se preocupe mais. Eles continuaram então lado a lado, em silêncio, salvo pelo farfalhar das folhas em seus pés. Mas depois de algumas milhas, enquanto ainda estavam nos limites de Feéria, o homem parou. Ele virou-se para o ferreiro e colocou seu capuz para trás. Então o ferreiro o reconheceu. Era Alf, o pupilo, como o ferreiro ainda o chamava em sua própria mente, lembrando sempre o dia em que, quando jovem, Alf estivera no salão, segurando a faca brilhante para cortar o bolo, e seus olhos tinham fulgurado à luz das velas. Ele devia ser um homem velho agora, porém tinha sido mestre Cuca por muitos anos. Mas aqui, parado na borda da floresta de fora, ele parecia o aprendiz de muito tempo atrás, embora mais magistral. Não havia nenhuma cinza em seus cabelos, nenhuma linha em seus rostos, e seus olhos fulguravam como se refletissem em uma luz. Eu gostaria de falar com você, ferreiro, ferreirinha, antes de nós voltarmos à sua terra, disse ele. O ferreiro ficou surpreso com aquilo, pois ele mesmo sempre quis conversar com Alf, mas nunca tinha conseguido fazê-lo. Alf sempre o cumprimentara gentilmente e olhara para ele com olhos amigáveis, mas parecia evitar falar com ele sozinho. Ele estava observando agora o ferreiro com os olhos amigáveis, mas ele levantou sua mão e com seu indicador tocou a estrela em sua testa. O fulgor deixou seus olhos, e então o ferreiro percebeu que ele vinha da estrela e que ela devia ter reluzido brilhantemente, mas agora tinha esmaecido. Ele estava surpreso e afastou-se com raiva. Você não acha, mestre ferreiro, disse Alf, que é hora de desistir dessa coisa? O que é ela para você, mestre Cuca? Perguntou ele. E por que eu deveria fazer isso? Não é minha? Ela veio até mim, e o homem não pode manter as coisas que assim vieram até ele, pelo menos como uma lembrança? Gratuitos e dadas como recordação, mas outras não são dadas assim. Elas não podem pertencer a um homem para sempre, e nem ser entesouradas como relíquias de família. Elas são emprestadas. Talvez você não tenha pensado que mais gente poderia precisar dessa coisa? Mas é assim, o tempo urge. Então o ferreiro ficou preocupado, pois ele era um homem generoso e lembrou com gratidão tudo que a estrela lhe trouxe. Então, o que devo fazer? Perguntou ele. Eu devo entregá-la para um dos grandes em Feéria? Deveria dá-la ao rei? E quando disse isso, uma esperança brotou em seu coração de que, com tal incumbência, ele pudesse entrar mais uma vez em Feéria. Você poderia dá-la a mim, disse Alf, mas você deve achar isso muito difícil. Você iria comigo à minha despensa e colocaria de volta na caixa onde seu avô a deixou? Eu não sabia disso, disse o ferreiro. Ninguém sabia, exceto eu. Eu era o único junto dele. Então suponho que você saiba como ele adquiriu a estrela e por que ele a colocou na caixa. Ele a trouxe de Feéria,
Isso você sabe sem perguntar, comentou Alf. Ele a deixou para trás na esperança de que ela pudesse chegar até você, seu único neto. Então ele me contou, pois pensava que eu pudesse providenciar isso. Ele era o pai de sua mãe. Eu não sei se ela lhe contou mais sobre ele, se de fato ela sabia mais para contar. Cavalcante ele era chamado, e era um grande viajante. Ele vira muitas coisas e podia fazer muitas coisas antes de ser estabelecido e ter se tornado mestre Cuca. Mas ele foi embora quando você tinha apenas 2 anos de idade, e eles não encontraram ninguém melhor para segui-lo do que Cavalheiro, pobre homem. Ainda assim, como esperávamos, eu me tornei mestre a tempo. Neste ano, deverei fazer outro grande bolo. O único Cuca, até onde se sabe, que chegará a fazer um segundo bolo. Eu gostaria de pôr a estrela nele. Muito bem, você vai tê-la, disse o ferreiro. Ele olhou para Alf, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Você sabe que vai encontrá-la? O que isso importa para você, mestre ferreiro? Eu gostaria de saber. Se você souber, mestre Cuca, isso deve tornar mais fácil me separar de uma coisa tão querida para mim. O filho da minha filha é novinho demais. Deve e não deve. Veremos, concluiu Alf. Eles nada mais disseram e continuaram naquele caminho até que deixaram Feéria e chegaram por fim à vila. Então caminharam até o salão, e no mundo o sol estava agora se pondo e uma luz vermelha estava nas janelas. Os entalhes dourados na grande porta reluziam e estranhas faces de muitas cores olhavam para baixo das calhas sob o telhado. Não muito tempo atrás, o salão tinha sido revernizado e repintado, e tinha havido muito debate no conselho sobre isso. Alguns desgostaram disso e outros chamaram de ultramoderno, mas alguns, com mais conhecimento, sabiam que isso era um retorno ao velho costume. Ainda assim, visto que não custou nenhum centavo a ninguém, e o mestre Cuca devia ter pagado sozinho por isso, ele recebeu a permissão de fazer do jeito dele. Mas o ferreiro não tinha visto o salão em tal luz antes, e ele parou e olhou maravilhado, esquecendo sua incumbência. Ele sentiu um toque no braço, e Alf o conduziu até uma pequena porta nos fundos. Ele abriu e conduziu o ferreiro para baixo, em uma passagem escura que dava na despensa. Lá, ele acendeu uma vela alta e, destrancando um armário, retirou da prateleira a caixa preta. Ela agora estava polida e adornada com volutas prateadas. Ele ergueu a tampa e a mostrou ao ferreiro. Um pequeno compartimento estava vazio, os outros estavam agora preenchidos com especiarias frescas e pungentes, e os olhos do ferreiro começaram a marejar. Ele colocou a mão na testa e a estrela saiu prontamente, mas ele sentiu uma repentina pontada de dor e as lágrimas escorreram em seu rosto. Embora a estrela brilhasse fortemente de novo quando a colocou na mão, ele não podia vê-la, exceto como o turvo elevo de luz que parecia distante. Não consigo ver direito, disse ele. Você deve colocá-la na caixa para mim. Ele estendeu a mão e Alf pegou a estrela e a colocou em seu lugar, e o brilho dela cessou. O ferreiro virou-se sem dizer uma palavra e tateou o caminho até a porta. Na soleira, descobriu que sua visão havia clareado novamente. Estava anoitecendo e a vespa estrela estava brilhando em um céu luminoso perto da lua. Enquanto observava por um instante sua beleza, ele sentiu uma mão em seu ombro e se virou. Você me deu a estrela livremente, disse Alf. Se ainda deseja saber para qual criança ela vai, vou lhe contar. Eu realmente quero. Ela vai para qualquer uma que você indicar. O ferreiro foi pego de surpresa e nada respondeu no primeiro momento. Bem, disse ele hesitando, fico imaginando o que você iria pensar da minha escolha. Acredito que você tenha poucas razões para gostar do nome Cavalheiro. Mas, bem, o seu pequeno bisneto, Tim, filho do Cavaleiro da Beira, está vindo para a festividade. Cavaleiro da Beira é bem diferente. Eu percebi isso, disse Alf. Ele teve uma mãe sábia. Sim, a mãe da minha Lena. Mas a parte do parentesco. Eu amo o pequeno Tim.
embora ele não seja uma escolha óbvia. Alf sorriu. Nem você era, disse ele, mas eu concordo. De fato, eu já tinha escolhido Tim. Então por que você me deu para escolher? A rainha quis que eu perguntasse. Se você tivesse escolhido diferente, eu teria cedido. Agora eu entendo, senhor, disse ele. Você nos concedeu demasiada honra. Eu fui recompensado, disse Alf. Vá para casa em paz.